Olá a todos, aqui é o Musco e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Hoje eu vou falar sobre dicas para mestres, Especialmente mestres iniciantes em Savage Worlds. Como tudo acontece, Para jogar esse sistema a gente precisa de um narrador, a gente precisa de um mestre. E tem uma pessoa que vai mestrar o jogo no seu grupo de amigos. E aquela pessoa, que muito provavelmente é você, vai ter que mestrar esse jogo pela primeira vez, porque tudo na vida tem uma primeira vez, Então hoje eu gostaria de trazer dicas para narradores iniciantes de Savage Worlds, Focado aí na primeira vez que você vai tentar mestrar esse sistema. Eu não vou ficar focando nas regras básicas, porque tem um material fantástico aí, diversificado, de vários artigos na internet, blogs e vídeos no YouTube, Eu vou colocar aí embaixo um link para um artigo da Odyssey Publicações, em que eles fazem um resumão das regras de Savage Worlds e também colocam links para várias pessoas que fizeram ótimos vídeos sobre as regras básicas desse sistema. Então vamos lá. Minha primeira dica aqui tem a ver com o feijão e arroz do mestre de RPG em quase todos os sistemas aí que tem uma formulação clássica, E o Savage Worlds é um sistema que tem uma formulação clássica, que são os testes para saber se um personagem vai ser bem sucedido ou não nas ações. No caso do Savage Worlds, estamos falando dos testes de perícias, Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que as perícias em Savage Worlds elas são bastante abrangentes, À primeira vista, você talvez vai olhar a lista de perícias e vai ver algumas, tipo lutar, atirar, acadêmicos, ciências, e vai pensar assim, poxa, são perícias muito abrangentes, Isso quer dizer que se o personagem tiver D8 em atirar, ele tem D8 para atirar qualquer tipo de arma? Então sim, as perícias em Savage Worlds, elas estão aí para sustentar um estereótipo, Não é para simular em detalhes qual é o tipo de perícia especificamente que o personagem usaria para fazer um tipo de ação. Tá para sustentar um estereótipo. Então, um atirador tem um estereótipo de atirador. Esse personagem vai pegar uma arma e vai saber atirar. Um cientista é um cientista. O cientista tem um dado alto de ciências e vai saber de todas as ciências que existem. E são muitas, E é um tópico que requer anos e anos para você se especializar. E quando o cientista se especializa, ele se especializa só num pouquinho, Só num pouquinho desse amplo do conhecimento. Não importa muito. O personagem é um cientista, ele vai saber as coisas de ciência, Aí, qual que eu gosto de usar como exemplo são os personagens de Jornada nas Estrelas, de Star Trek. Por quê? Porque eles são bastante eficientes no que eles fazem e, por exemplo, ali o cientista da nave, ele vai saber tudo quanto é ciência. Ele vai ser especialista aqui e ali, mais para ajudar na construção do personagem, mas na hora do vamos ver ali, aquele personagem vai saber tudo de ciência, Mesma coisa de reparos. Reparos você vai consertar tudo. E se você já parou para consertar alguma coisa, você sabe que são perícias, um conhecimento muito diferente. Mas não importa aqui, E por que é importante pensar nisso, tá? É importante porque vai facilitar você ajudar seus jogadores a pensar onde que eles vão colocar os pontos de perícias deles, E também a ajudar a pensar quais são as perícias que você vai pedir para os testes, Então essa coisa que eu gostaria de falar. Novamente, eu gosto de apontar para os quadrinhos, para as notas que o próprio livro já tem. E olhando ali no capítulo de perícias, na parte de perícias do livro, você vai achar
a filosofia de perícias, que fala isso, né? Fala como essas perícias elas afetam o jogo e como elas são pensadas, assim, quando você pensa em criar novas perícias ou usar as perícias que já existem, né? Bom, como a gente faz o teste de perícia, né? Como narrador, a gente pede para o jogador fazer um teste de perícia. Uma outra parte do nosso trabalho como narrador é dizer se tem aí um modificador, né? Modificador positivo, que vai deixar aquele teste mais fácil, e um modificador negativo, que vai deixar ele mais difícil, né? Lendo o livro, você vai ver que o livro sugere modificadores entre +4 e -4 ali, né? Aí vem minha dica, né? Minha dica é foque nesses modificadores negativos, né? Não gaste muito tempo bolando, assim, pensando se a situação vai dar muito modificador positivo ou não. Eu digo isso porque conforme você vai mestrar esse sistema, você vai perceber que Savage Worlds tem uma taxa de sucesso bem mais alta, né? Especialmente se você vem de outros sistemas, e aí eu vou citar o D&D e o Storyteller, né? Você vai perceber que os personagens têm uma taxa de acerto muito alta. E tem uma discussão sobre isso que vai embora, né? Em todo lugar que você vai ver. A primeira coisa que a pessoa vai falar do sistema Savage Worlds, ainda antes de jogar, né, é que tem explosão de dados e que tem um dado selvagem que tira tudo as coisas de equilíbrio, né? Olha, mais uma dica minha aqui, só rapidinho, não presta muita atenção nisso, né? Começa a jogar e forme a sua própria opinião, tenha a sua própria experiência, o que a adição do dado selvagem e a explosão vai causar no seu jogo. Mas uma dica que eu posso te dar agora é que não precisa ter muito medo de colocar esses modificadores negativos, tá? O modificador de -2, por exemplo, né, que aumenta aí o valor que a pessoa tem que tirar, tem que ver no dado, né, de 4 para 6, pode parecer muito alto. Ele é alto, mas ele ajuda a criar tensão e conectando ali, né, com o primeiro episódio do Savageando, que eu falo sobre dar bastante bens, né, e deixar os jogadores usar os bens. Esses modificadores negativos, eles criam tensão na narrativa e eles colocam o jogador naquela situação de pensamento, assim, preciso ou não gastar um bene aqui, né? Então, coloque esses modificadores negativos quando você realmente achar que tem alguma coisa atrapalhando na ação do personagem, e não tenha medo, né? O que eu faço é variar entre -2 e -4, tá? Eu penso assim, -2, -4, -6, né? Eu geralmente não trabalho com -2, -1, -2, -3, sabe? Todos os números. Eu geralmente vou 2, 4, 6. E se você olhar assim os modificadores que tem em vantagens, modificadores que têm regras, vários tipos de regras em Savage Worlds, você vai ver esse tema, né? Por isso que eu estou dando essa dica. O tema é que os modificadores eles vêm assim, de 2 em 2. Né? Por que faz sentido isso? É porque o valor básico do teste em Savage Worlds é um 4, né? Então, trabalha com metade desse 4, um 4 a mais, 2 vezes o 4, né? Então, a gente está trabalhando com multiplicadores, esse 4 acaba sendo tudo números pares, né? Dá uma folheada no livro aí, conforme você tem tempo, e você vai perceber que a maioria das vezes são esses modificadores que são utilizados, né? Minha próxima dica aqui é só para evitar um errinho que acontece às vezes, né? Que é quando o personagem precisa fazer um teste e não tem um valor naquela perícia, né? Aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai pedir para fazer o teste do atributo, mas isso está incorreto, tá? Não faça isso. O correto é fazer um teste não treinado, que é um teste de 1d4 menos 2, tá? Que reflete a falta de perícia do personagem naquela ação em particular, tá bom? Eu acho que isso é uma regrinha que é bastante legal você ter na sua cabeça quando você começar
a narrar, né? Porque você vai pedir um teste, o jogador vai falar assim, poxa, mas eu não tenho, eu vou usar o atributo. O jogador vai, né, sugerir usar o atributo porque faz tanto sentido, né? É, é assim em vários outros sistemas, né? E faz sentido, né? Se uma perícia é baseada em um atributo, né? Você não tem aquela perícia, então deve ter ser usado atributo. Não é assim em Savage Worlds, né? Você usa o não D4, o não treinado, né? Um D4 menos 2. Minha próxima dica de narração aqui tem a ver com as ampliações, tá? As ampliações, o que que é? Né? O valor que o personagem tem que, o valor que o jogador tem que tirar para ser bem sucedido é um valor de 4, né? Tirando cada 4 a mais desse valor alvo, né? Tem uma ampliação, né? Histórias de dados que explodem tantas vezes e saem 20, 24, 30, sei lá, números absurdos são tão comuns, né? E aí o que acontece? Você vai fazer ali o cálculo, aí você vai ver que o personagem vai fazer um teste de... O jogador vai fazer um teste de furtividade e tirou 5 ampliações, né? Todo mundo grita, né? Fala assim, nossa senhora, olha o valor que eu tirei, meu Deus, né? E todo mundo fica muito feliz. Eu adoro, é fantástico quando isso acontece, né? Mas é importante lembrar de uma coisa, né? Ou essa é uma dica para você, né? Não tente descrever o resultado da ação fora de combate, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho de combate. É o resultado da ação proporcional a esses 5 ampliações, né? Descreva os resultados das ações como sem ampliação ou com ampliações, tá? Tem ampliação ou não tem ampliação, né? Por que isso? Porque a ampliação ela tem que dar algo a mais ao resultado da ação daquele personagem, né? Se você pensar que cada ampliação vai dar algo a mais, e aí vai acumular, né, 2 ampliações, vai dar um pouquinho mais que uma ampliação só, funciona, faz sentido isso. Tanto que eu vou contar para você daqui a pouco uma história sobre isso. Faz sentido, mas muito rápido vai desgastar você, narrador, tá bom? Porque você vai ter que ficar inventando quais são os benefícios dessa ampliação num teste onde na sua cabeça do narrador, né, o foco, por exemplo, no teste de furtividade era saber se o personagem passava desapercebido pelos guardas ou não. Mas agora o jogador rolou os dados e tem 5 ampliação. Aí o que você vai fazer? Primeiro que te pega, né, despreparado. Porque ali o que está fazendo sentido na narração, né, naquela cena, é passar pelos soldados ou não, né? Qual é o benefício que você vai dar para um personagem que está rolando uma furtividade e tem que dar 5 benefícios, né? Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho como você vai reagir nesse caso, né? Minha sugestão, então, ela é simples. Você trata a ampliação como sim ou não. Tem uma ampliação, você adiciona um a mais naquele resultado daquela ação ou não, né? Quando eu comecei a agir dessa forma, como narrador, facilitou muito as coisas para mim, viu? E aí vem essa história, né? Quando eu narrei Savage Worlds pela primeira vez, né? Depois de ter lido o livro, né? E visto alguns vídeos e coisa assim, eu achei que cada ampliação teria que ter um benefício, né? E eu contei isso para os meus jogadores ali, né? Estavam jogando pela primeira vez. E peguei um jogador que é daquele tipo que o mestre diz que tem essa regrinha, o jogador vai querer realmente ver o resultado daquela regrinha, né? Eu não estava nem narrando para o meu grupo de amigos, que são pessoas assim que não tratariam dessa forma, mas eu estava narrando com pessoas que eu não conhecia. E, ficou muito chato, porque chegou no meio da aventura, situações como essa, no teste de furtividade, eu não tinha a menor ideia de como, 4 ampliações iriam afetar o teste de furtividade, né? E aí me desgastou muito fazer isso, me desgastou uma loucura, viu?
Então fica essa dica aí das ampliações, né? A próxima dica, também de perícia, é mais de logística aqui, para você organizar seu jogo, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante levar em conta quando a gente está trabalhando com os nossos jogadores, é que a ficha do personagem daquele jogador, ele é basicamente assim, uma carta de intenção do jogador, sabe? Quando o jogador coloca muitos pontos em lutar, em atirar, aquele jogador está querendo entrar em situações que aquela perícia vai ser útil e que vai ser situações de ação e de combate, né? Se o personagem ele decidiu pegar um antecedente arcano, está pegando magias, aquele personagem está esperando interagir com o mundo e que a magia ela tem uma certa frequência e a magia ela tem importância naquele cenário, né? Então, quando o jogador faz aquele personagem, né, as características do personagem elas são uma carta de intenção para o narrador e é muito bom prestar atenção nisso, né? Porque mesmo que o jogador não diga para você todas essas palavras, tem tanto ali, tanta informação numa ficha de personagem, tá? Então vale bastante a pena pensar nisso. Aí qual que é a dica da logística aqui? É que se você olhar a lista de perícias do livro básico de Savage Worlds, né, você vai perceber duas coisas, tá? Uma é que a lista é bastante grande, né? A segunda é que ela não se aplica em vários cenários, tá? Então, por exemplo, se a gente só mudar ali a época do jogo, né, de tempo moderno para medieval, já vai ter uma perícia que já desaparece, né? Que é a perícia de hacking, por exemplo, né? Ela só vai fazer sentido a partir do momento que computadores existem, né? A perícia de eletrônicos também não vai fazer sentido se você está trabalhando num cenário medieval, né? Não é só isso, seja mais específico também. Mesmo que o cenário que você está jogando faça sentido ter uma perícia de hacking, por exemplo, né? Você, narrador, está esperando criar situações em que aquela perícia vai ser importante para decisões de cena? Uma coisa é o personagem ter os dados ali, né? A perícia alta em hacking para preencher o background, né? A outra coisa é a chance que aquela perícia vai fazer a diferença na aventura, né? Aí, lembra que eu falei que a ficha da personagem é uma carta de intenção do jogador, tá? Se você não tem uma comunicação antes do jogador fazer o personagem, pode ser que o personagem vai criar aquela carta de intenção que não está misturando bem com as suas ideias do cenário, né? Então, qual que é a minha dica aqui? Vai começar um novo jogo? Faça você uma lista das perícias que você gostaria que seus jogadores gastassem ponto, né? Por exemplo, nos meus jogos, tá? Pilotar, né? Navegar, geralmente acabam não sendo muito foco, né? Até porque eu não tô jogando Reapers agora, né? Então é cavalgar, né? E tem ali carroças e tal, né? Mas assim, um exemplo, né? Pilotar, dirigir, né? Dirigir, pilotar e navegar, tá? Eu tirei da lista, né? Falei, não gaste pontos ali. Poderiam gastar pontos para navegar? Poderiam, porque tem barco, né? Mas eu tinha certeza que isso não seria um ponto, né? Apareceu até uns barcos em parte da campanha, mas assim, não era algo que faria uma diferença. Nunca passou pela minha cabeça pedir um teste, né, de navegar, tá? Então isso vale para qualquer perícia que você acha que não vai fazer um impacto muito grande no seu jogo ali, né? Bom, um outro motivo para você fazer essa lista de perícias, né, é que é muito ajuda bastante
se você tiver essa lista de perícia na sua frente enquanto você estiver narrando o jogo, né? Especialmente enquanto você está se acostumando com o sistema, tá? Ajuda bastante, né? O que eu faço é que eu tenho uma cópia do sumário de características, né? E eu mantenho essa cópia do sumário de características na minha frente enquanto eu estou narrando, né? Eu vou ali e só risco fora as perícias que eu já disse para os meus jogadores que a gente não vai focar, né? E foco nessas outras perícias. Ajuda bastante, viu? Quando você estiver narrando. E aí a última coisa que eu posso te falar aqui sobre as perícias, né? Que aparece bastante são momentos em que a gente não sabe se vai ser uma perícia ou a outra, tá? Então, um exemplo para vocês, né? Eu estava mestrando uma aventura de Wise Guys, né? Que é um cenário de Savage Worlds com mafiosos, né? Aí estava tendo uma perseguição e um dos personagens queria pular do carro, né? E usar uma machete no motoqueiro que estava perseguindo esse carro, né? Aí ficou aquele momento, né? E agora? Será que a gente foca no atletismo, né? Que vai ser esse pulo? Será que a gente foca no lutar, que vai ser acertar essa machete, né? No motoqueiro, né? Como que a gente resolve isso, tá? O jeito mais simples de resolver, e aí eu sugiro que você vá para esse lado, né, para a gente resolver as jogadas só com uma jogada só, para ficar as coisas mais simples, né, é usar aqui a regrinha de perícia combinada, né. Regrinha de perícia combinada é simples. Quando a gente chega nesse momento, assim, né, que a gente não sabe se vai ser lutar ou atletismo, você pede para o jogador usar o menor entre os dois, tá? Aparece em vários momentos, tá? Então, por exemplo, aqui, uma interrogação em língua estrangeira, tá? Poxa, então aí vai ser o menor, então, entre o idiomas e a persuadir do personagem, né? Uma outra situação aqui, né? Encontrar passos de um ritual tenebroso que foi publicado em jornais da semana, né? Então um inimigo ali, ou tá tendo um culto, né? Esse culto tá passando passos, né? De um ritual tenebroso, de um lugar para outro, publicando pedaços nos jornais. Então talvez seja o menor entre pesquisar, né? Que é a perícia ali usada para achar essas informações, e o ocultismo, porque se o personagem não tiver aquele estereótipo, né, de saber sobre as coisas ocultas do ocultismo, né, seres sobrenaturais, magia e etc, né, ele não vai achar as informações ali escondidas, tá bom? Então fica aí mais essa dica sobre as perícias. Bom, agora eu tenho duas outras dicas que ela aplica mais para quem estiver mestrando em pessoa, né? Uma delas é sobre as cartas de ação, né? Que são cartas de um baralho normal, né? Que são utilizadas em vários momentos em Savage Worlds, né? Embaralhar, né? É uma parte que pode fazer o combate ficar um pouquinho mais parado, né? Por quê? Quando saca um Joker, né, um Coringa no combate, né, depois que aquela rodada terminar, o baralho precisa ser embaralhado novamente, tá? Minha primeira dica é a seguinte: tenha pelo menos 2 baralhos. Tá? Por quê? Porque quando um for sendo utilizado e precisar embaralhar, você não gasta seu tempo embaralhando, você usa o próximo baralho, tá? Outra dica é achar um jogador para aquela sessão para tomar conta daquele deck, né? Aquele jogador ele vai dar as cartas de ações para os outros jogadores, ele vai
recolher aquelas cartas, fazer uma pilha de descarte, né? E ele também vai ajudar o narrador a dizer a ordem das cartas, tá? Eu digo isso por duas coisas. Uma, eu mesmo, né? Porque eu tenho às vezes dificuldade de encontrar a ordem das cartas ali e ficar perdendo tempo com isso é complicado, né? Segundo é que dependendo da situação, de como você tiver ali distribuído na mesa, como as coisas estiverem distribuídas na mesa, fica um pouco mais difícil de ver as cartas assim de todo mundo, né? Então, tendo um jogador ali que o trabalho dessa pessoa te ajudar com a ordem da iniciativa é bastante legal, né? E você pode oferecer um bene para essa pessoa, para aquela sessão, um bene extra, porque essa pessoa está cuidando do baralho de iniciativa para você, né? Não vai fazer muito sentido essa dica se você só narra online, né, que é no meu caso, a maioria das vezes eu estou narrando online, mas se você está narrando em pessoa, fazer isso pode ser uma coisa legal. Uma dica talvez polêmica agora, tá? Mas você escuta bastante na comunidade de Savage Worlds, é o aumento do número de coringas no baralho, tá? Segredinho, você não precisa contar isso para seus jogadores, tá? Por quê? Porque a gente quer tudo selvagem, a gente quer divertido, e é isso que o Coringa causa, né? Ele causa momentos especiais. Coloca um a mais, coloca dois a mais, tá? Vai depender, claro, se você estiver jogando em pessoa, a ter um outro baralho com as mesmas costas das cartas, né? Então pode ser mais difícil. Se você estiver jogando online, que nem como eu jogo, é muito mais fácil, né? É só fazer uma cópia daquela carta e colocar ela ali, né? Então tem isso, né? Muita gente usa 3 coringas. É super comum na comunidade Savage Worlds ter 3 coringas em vez do básico de 2 coringas, né? Uma outra dica para quem estiver jogando presencial, né? Se você estiver narrando, segure um Bene na mão enquanto você estiver narrando, né? Por que isso? Para você lembrar, né, de fazer aquele Bene fluir. Segura aquele Bene na mão. Fica só segurando, né? Procurando ali um momento para você entregar o Bene para alguém, tá? Entregou aquele Bene para alguém? Pega um outro Bene. Segura na mão, tá? Esse ato de você segurar na mão, ele não vai deixar você esquecer que você tem que presentear, dar aquele Bene para algum dos seus jogadores, tá ok? Então, essas são aí 2 dicas para você que joga presencial, né? E aí, para terminar o episódio de hoje, eu tenho uma lista aqui de alguns erros comuns, tá? Parte desses erros fui eu que cometi, parte disso aqui é discussão que eu vejo online ou de perguntas, né, que aparecem no Facebook, aparecem no Discord, aparecem no WhatsApp, coisa assim, né? São erros comuns, né? Que vão aparecer, tá bom? Então, vale a pena você prestar atenção neles. Primeira coisa é sobre a ampliação, tá? O valor que o jogador precisa tirar no dado para ter um sucesso é o número 4, tá? Então, minha dica para você é ter na sua cabeça que o número é 4 e os modificadores estão mudando o valor final dos dados, tá? Mas não o valor alvo. Por que isso? Porque na hora que você vai fazer o cálculo da ampliação, ela é sempre baseada em 4 a mais, tá? Por que eu tô falando isso? Imagina que você vai fazer um teste de furtividade de novo, né? E aí você, narrador, dá uma penalidade de -2. Para facilitar o jogador, ali na hora você fala assim, olha, você precisa tirar 6, né? Não fala para o jogador que é uma penalidade de -1, -2. Você fala que o jogador tem que tirar 6, o que faz o maior sentido, certo? Mas aí olha a confusão que vai criar. Se o jogador acha que ele precisa tirar 6, então uma ampliação é o dobro, é 12. Mentira, não é 12. É 10. Uma ampliação é 10. Então, explica já no começo, né? Eu sei que pode ser assim um caminho mais fácil falar para o jogador que ele tem que tirar 6, mas explica já no começo que o jogador vai olhar o dado dele,
vai retirar 2, porque a penalidade é menos 2, e vai olhar se tirou 4 a mais, né? Se tirar 8, é uma ampliação, tá? Se tirar 8 é uma ampliação. Vai ser sempre uma ampliação, independente da penalidade. Por quê? Porque a penalidade vai diminuir o valor final do dado e não modificar o valor alvo, tá? Pode ser que aí que essa dica não faça muito sentido ou que você acha que ela seja um pouco complicada, mas ela facilita entender situações mais complexas conforme elas vão aparecendo, porque o sistema todo foi meio que criado com essa ideia, né? Então, levando essa ideia em conta, já no começo, né, e treinando aí seus jogadores a pensar dessa forma, vai te ajudar aí conforme você vai jogando, né? O outro erro comum eu já falei, né? Mas só para repetir aqui, se não for treinado, você não joga o atributo, tá? Você vai jogar a rolagem de 1d4 menos 2, é importante, tá? Qual é o outro erro que às vezes acontece? Geralmente quando está começando a jogar esse sistema, é o dado selvagem, tá? O dado selvagem ele é um D6. Não importa o valor da perícia do personagem. O personagem pode ter um D8 naquela perícia. O valor do dado selvagem é ainda um D6, tá? Vai ser sempre um D6? Tem uma ou outra mudança, tá? No valor do dado do selvagem, que vai depender de coisas especiais do sistema, tá bom? Vantagens, eu acho que tem uma magia, mas veja, eu nem estou pensando agora nos exemplos, tá? O dado selvagem é um D6, não importa o valor daquela perícia, não importa o valor daquele atributo. Se for um personagem carta selvagem, o valor do dado selvagem é sempre um D6, tá? Ele não vai mudar, isso aí é importante, tá ok? Um outro errinho, e esse eu acho que ocorre com menos frequência, mas se você vai ser o narrador jogando pela primeira vez e explicando seus jogadores pela primeira vez, anote aí, muito importante, você não vai somar o resultado dos dados, tá? Então, quando os seus jogadores estiver jogando o dado da perícia mais o D6, tá? Porque até aparece assim, às vezes, né? Dado da perícia mais o D6, né? E esse maisinho ali, às vezes ele pode te confundir, se for um teste de perícia, né? Você vai pegar o dado maior, tá? Não é a soma dos dados. Você somente vai somar os dados quando for dano, tá ok? É o único momento no sistema de Savage Worlds que você vai somar os dados, tá? É quando você estiver fazendo o cálculo do dano. E é isso aí. E aí, minha última listagem aqui, minha última item nos erros comuns é trazer uma regra da casa antes de realmente aprender o sistema, tá bom? Isso aparece muito. Aparece bastante comunidade no Facebook, tem vários episódios aí do Savage Cast, que, novamente, né? Se você não conhece o Savage Cast, tem muitos episódios sobre Savage Worlds. É só pegar o que eles já fizeram, trabalho magnífico deles, e ir ouvindo, né? Para pegar várias dessas dicas aí de gente que tem muito mais experiência que eu, né? Mas aparece lá, né? Uma das coisas que aparece com frequência para todo lugar são jogadores que não querem usar cartas como iniciativa, tá? Joga o sistema por um tempo, joga ele por um tempo. E aí você faz o que você quiser depois, né? Mas dá uma chance para o sistema mostrar o que ele pode fazer ou não pode fazer. E aí depois você tira suas próprias conclusões, né? Mas aqui passando a mensagem de outros produtores de conteúdo, tá? Gente que faz desenvolvimento de produtos Savage Worlds, gente que tem contato direto com a Pinnacle, né? A editora original do sistema em inglês. O que essas pessoas com mais experiência falam é o seguinte:
é muito difícil quebrar o Savage Worlds, porque ele tem essa estrutura modular que deixa você adicionar e tirar pedaços, né, sem realmente criar sinergias ruins que acabam quebrando coisas no sistema. Mas tem alguns pilares que são tão fundamentais que podem sim quebrar o sistema, tá? E aí quais são eles aqui, tá? É o número alvo de 4. Não mude esse número alvo de 4, tá? Trabalhe com seus modificadores positivos e negativos. Um outro pilar muito importante é o dado selvagem. Não mude o dado selvagem em cartas selvagens, né? Em personagem cartas selvagens. Você quer que, assim, você está querendo mestrar um jogo de Alien, né? Eu adoro Alien, né? É um jogo assim, tem que ser brutal, tem que ser uma tensão muito alta e etc, né? Você vai ver no novo compêndio de horror que uma das regras de cenário, regras de ambiente, de ambientação, né? Desculpa, são jogar com extras. Pronto, tá vendo? Você não quebra muito do jogo, você só tá falando que agora os jogadores são extras e tira o dado selvagem deles, né? Outra coisa que pode quebrar o sistema é não usar as cartas para iniciativa, né? Então, é parte realmente do básico aí, da espinha dorsal do sistema, que eu realmente peço para você usar como ele é escrito e ver aí o que você acha depois, né? Então são essas dicas que eu tenho para você. Novamente, se você vai mestrar esse sistema para a primeira vez, olhe aí os links super legais que a Odyssey Publicações colocaram, né? Assista a mesa das outras pessoas, mas eu acho que as dicas e, né, o foco que eu trouxe hoje aqui pode ser útil para você, porque não é muito falado, né? Se gasta mais um tempo para falar quais que são as regras básicas, mas não muito assim quais que são os pontos chaves para prestar atenção, ou quais são os errinhos ali que é fácil fazer na hora, no meio do jogo, né? Então é isso. Bom, muito obrigado pela sua atenção aí, um abraço e te vejo na próxima.